Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa segunda-feira, 7ª semana do Tempo Comum, o Evangelho está em Marcos 9, de 14 a 29. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. É o Evangelho de hoje. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-lo? Trazei aqui o menino. E levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem crê. Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias deste menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou o menino de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ao narrar o drama de um pai diante de um filho possesso por um espírito mau, o evangelista Marcos nos apresenta hoje a importância da fé, da perseverança e da oração. Antes de realizar o exorcismo, Jesus exige daquele pai uma postura de fé, ao mesmo tempo em que adverte os discípulos sobre a necessidade da oração. Perceba, meu irmão, minha irmã, que o Evangelho começa dizendo que Jesus estava descendo o monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João. Ou seja, eles estavam longe da multidão,
estavam no silêncio da oração. Ao voltarem para a planície, encontraram uma multidão necessitada, e um pai aflito pela situação em que o filho se encontrava. Esse pai disse que já havia tentado pedir pela intercessão dos discípulos para que expulsasse o demônio do filho, mas eles não tinham conseguido. A partir desse fato, percebemos 2 pontos importantes: a humildade e a confiança de um pai e a pouca fé dos discípulos. A oração simples e confiante daquele pai que se apresenta a Jesus como um homem de pouca fé moveu o milagre. A humildade e a confiança são caminhos que nos levam à fé. Essas 2 virtudes unidas ao poder curador de Jesus são o princípio para que a obra aconteça em nós e também na vida daqueles pelo qual intercedemos. Diante daquela situação, meus irmãos, Jesus também lamentou a falta de fé dos discípulos, mas também os fortaleceu. Depois que Jesus expulsou o demônio do menino, os discípulos perguntaram a ele o porquê não havia conseguido expulsar o espírito. E Jesus os responde: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. E a essa resposta se dirige a você, Então, meus irmãos, minhas irmãs, só expulsa demônio quem sobe no monte para orar. Muitos de nós acreditamos que rezamos bastante, que somos obedientes ao mandamento de Deus, mas a verdade é que nós ainda não rezamos direito e nem o suficiente, Existem demônios que não vão nos deixar somente com o Pai Nosso e 3 Ave Marias. Existem demônios que, para saírem, é preciso batalha, guerra, uma vida de clamor e oração constante. Lá no alto do monte, na vida de oração, de fidelidade e obediência a Deus, é que somos transfigurados e capacitados pela unção do Espírito Santo para enfrentarmos os nossos próprios demônios. É para interceder pelas pessoas que precisam de nós. Cada um tem os seus males que também precisam ser curados. E tal como naquele tempo, Jesus continua realizando curas e libertações no meio de nós. Portanto, façamos por nós mesmos e também por aqueles que rezamos a mesma oração poderosa que Jesus fez pelo menino. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias. Meu irmão, minha irmã, para nós refletirmos hoje o que a palavra e a presença de Jesus precisam libertar, expulsar em mim hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.